nossa viagem deixa o deserto do Egito para trás. Ali testemunhamos o papel essencial da matemática no surgimento da civilização. E 2000 anos depois, teve um novo começo nas ilhas gregas. Os homens e mulheres da Grécia aprenderam a argumentar com lógica. A matemática foi a arma escolhida. Foi na Grécia Antiga que a matemática foi imbuída de um novo espírito. Mas este episódio leva-nos mais a Oriente. A um país onde teve lugar a maior revolução da matemática. Existe, porém nada significa. Pensando bem, seria mais natural se não existisse. Neste país, os edifícios têm um andar zero. Estamos, de facto, na casa do número zero. Como e por que razão foi o número zero criado? Que tal voltarmos atrás no tempo em busca das suas origens? Esta zona fervilha de ruído e energia. Toda a Índia estará assim hoje. As pessoas são borrifadas com tinta em pó, mas ninguém se zanga. Eu próprio não consigo evitá-la. Este homem esforça-se por cobrir todo o meu rosto com tinta. Krishna, o principal deus da Índia, tem a cara azul. Hoje pintam a cara uns dos outros à semelhança da de Krishna. Estamos no Holi, a festa das cores, a maior celebração da Índia. Nesta época, a rua que conduz ao templo de Mathura, no estado de Uttar Pradesh, está sempre repleta de gente. Estivemos aqui presos durante meia hora, apesar do santuário ser mesmo ao virar da esquina.
Este famoso templo hindu é dedicado a Krishna. A cena é espantosa. Há 3 horas que os participantes no festival veneram desta forma. Um sacerdote distribui comida que foi oferecida a Krishna. Ao partilharem comida com o seu Deus, sentem-se unos com ele. As divindades têm um papel central na vida dos indianos. Os deuses e as pessoas vivem em comunhão. Para os forasteiros, esta cena pode ser estranha. Como pode existir fé tão profunda num mundo científico? É verdadeiramente espantoso. Mas para 1,2 mil milhões de indianos, isto é tão natural como comer e beber. Este festival realiza-se na última lua cheia do calendário lunar, no mesmo dia em que chega a primavera. The festival reaches its climax during the night. People light fires and praise Lord Krishna. Holi begins on the last full moon day of winter in India. What the gods have in store is shown up in the sky, and humans must read the will of the heavens. Estamos na véspera do festival. As fogueiras só se acendem quando surge a lua cheia. As pessoas oram para afastar a má sorte. Fazem-no queimando uma imagem de Holika, símbolo de um ser maléfico. Participando nestas celebrações, as crianças crescem a sentirem-se próximas dos seus deuses. Servir deuses bons e castigar deuses maus é parte integrante da cultura indiana. Holika cede e cai. O próximo ano será novamente de abundância. Todos os dias haverá festivais um pouco por todo o país. Estes festivais são uma forma de comunicar com os deuses. Estabelecer as datas das celebrações foi o início da matemática na Índia. Levamos 11 horas de carro para ir de Nova Delhi, a capital da Índia, até o Jain. Ujjain is a small city located in central India. But when Brahmagupta was assigned to be the chief of this town's observatory in the 7th century AD, the place looked much different from today. Ujjain was the center of Indian astronomy back in those days. And being the center of astronomy means being the center of math. Brahmagupta, que era do Bimal, no Rajastão, estado do noroeste da Índia, levou muito tempo a viajar até o Jain, na região indiana de Malwa. Ele era o estudioso mais respeitado da sua época. A sua nomeação para chefe do observatório prova o seu importante estatuto.
Naquela época, a astronomia indiana era muito mais avançada do que a ocidental. As pessoas na Índia já sabiam que a Terra era redonda. Até conseguiram calcular a sua circunferência com relativa precisão. Falharam por apenas 100 quilómetros. Brahmagupta acabara de chegar à linha da frente da ciência. Embora administrasse o observatório, era um apaixonado pela matemática. Mas na época, a matemática servia apenas de apoio à astronomia. Em Ujjain, as preocupações de Brahmagupta acabaram por girar apenas à volta da matemática. À medida que a astronomia se desenvolvia, a matemática na Índia desenvolvia-se com ela. Ela não existia apenas para calcular grandes números para a astronomia. Graças à matemática, os indianos somos capazes de realizar pequenos cálculos úteis à vida cotidiana. The ancient people of the East were more adept at calculating numbers than doing geometry. In particular, several special calculations were introduced in Indian sacred books. Examples were things like this. "94 times 97. Indians many centuries ago solved problems this way. Subtract 94 from 100. And subtract 97 from 100. Add each resulting value, 6 and 3, and take it from 100. The answer is 91. Now, this time, multiply 6 by 3, which comes to 18. Indeed, the result of multiplying 94 by 97 is 9,118. Indian scriptures introduce such unique calculations on many different pages. The surprising magic of Indian math played a powerful role in observing the movements of the sun, the moon, and the stars. No solstício de verão, o Sol passa mesmo pelo centro de Ujjain. A povoação situa-se à latitude de 23 graus norte. É por onde passa o chamado Trópico de Câncer. Tal como o Observatório Real de Greenwich é o centro do mundo para os britânicos, Ujjain era o centro do mundo para os indianos. Conseguiam calcular a duração de um ano com uma margem de erro de apenas alguns segundos. Descobriram outro importante método matemático para observar os corpos celestes. Atualmente tem o nome de trigonometria. Trigonometry is particularly useful to determine the length of something that is too high or far away to measure in person. For example, suppose we need a tree trunk to be used as a column. A copa da árvore é demasiado alta para ser medida. Tenho de encontrar um ponto que forme um ângulo de 45 graus com a copa. Encontramo-nos demasiado perto. Afastemo-nos um pouco mais. I found a point that is 45 degrees with the top of the tree. A árvore ergue-se num ângulo reto. O ângulo no meu lado tem 45 graus e o seu ângulo oposto,
é igual. Quando dois ângulos medem o mesmo, o comprimento do lado oposto de cada ângulo também é igual. Assim, a altura da árvore tem o mesmo comprimento da distância que percorri. Percorri cerca de 15 metros, então a altura da árvore é de 15 metros. Se me afastar mais, o ângulo onde estou torna-se proporcionalmente mais pequeno. Naturally, the lengths of the corresponding sides would also change. O ângulo mais perto de mim torna-se mais pequeno, enquanto a hipotenusa se torna mais comprida. Quando o ângulo mais perto de mim for de 30 graus, a hipotenusa terá 30 metros. Nesta altura, a razão entre a altura e a hipotenusa é de 1 para 2. Este é o valor do seno de 30 graus. Os conceitos básicos da trigonometria tiveram origem com o matemático grego Ptolomeu. Mas os gregos conheciam apenas os valores do seno de alguns ângulos. Os indianos sabiam mais sobre trigonometria. Fizeram tabelas representando os valores de seno e cosseno de 0 a 90 graus. As tabelas correspondem quase totalmente aos valores trigonométricos que conhecemos hoje. A Índia foi onde verdadeiramente nasceu a moderna trigonometria. Este é o Monte Everest. Em 1856, mais de um século antes de se subir ao cume deste pico, a sua altura foi determinada graças à geometria, como sendo de 8.840 metros. Mas os indianos conseguiram medir algo ainda mais distante com a ajuda da trigonometria: a distância até ao Sol. Quando a Lua está em quarto crescente, a Terra e o Sol formam um ângulo reto quase perfeito relativamente à posição da Lua. E o ângulo formado em Terra é de 89 graus e 6 sétimos. É o mesmo tipo de cálculo que usamos para medir a altura da árvore. O ângulo da ponta do Sol mede apenas 1/7 de 1 grau. Como os indianos conheciam os valores do seno, inseriram os números. O seno de 1/7 de 1 grau é um quadrigentésimo. Isto significava que o Sol se encontrava 400 vezes mais longe do que a Lua. Esta cidade não difere muito da do tempo de Brahmagupta. Varanasi é um lugar particularmente atrativo para os turistas. A Índia tem uma população de 1,2 mil milhões de pessoas e mais de 300 milhões de deuses. Varanasi contém quase todos os elementos da Índia. Mas o potencial de um país nem sempre se encontra no número de pessoas ou no número de deuses. Tourists in India want to visit Varanasi. And those who make it here want to look around Durga Temple. There is an interesting question found in this temple. Tem que ver com o fim deste mundo. No templo existem 2 postes situados num lago. Um dos postes contém 64 placas circulares. O fim chegará quando todas as placas circulares passarem para o poste da direita. Mas há uma condição. Quando se mudar as placas, uma maior não poderá ser colocada sobre uma mais pequena. Por isso, há um poste extra para servir de ajuda na tarefa.
So how many moves would it take to transfer all 64 plates? Let's try moving just one of them first. Just one move is enough to transfer one plate. How about two? One, two. But this goes against the rules. A larger plate cannot be placed on top of a smaller one. One, two, three. Now, I will try to transfer 3 of the plates. How many moves will it take? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necessitei de 7 movimentos para transferir 3 placas apenas. 1 move for just 1 plate, 3 moves for 2 plates, and 7 moves for 3 plates. So, can I only know the answer after I move all 64 plates? I don't think so. Math is about finding rules and formulas. Um movimento para uma placa. 3 movimentos para 2 placas. E 7 movimentos para 3 placas. Que padrão ou fórmula se esconde aqui? Eleva-se o número 2 a uma potência igual ao número de placas e subtrai-se 1. Se estivermos a mover 4 placas, multiplica-se 4 vezes o 2 e depois subtrai-se 1. Requer 15 movimentos. Isso significa que para mover 64 placas, há que multiplicar 64 vezes o 2 e depois subtrair 1. Qual é o resultado? A resposta é 18 trilhões 446 mil bilhões 744 bilhões 73 mil milhões 709 milhões 551 mil e 615. Se mover uma placa por segundo demorará 584,9 mil milhões de anos. Quase 18 trilhões e meio de movimentos em 585 mil milhões de anos. Os indianos apostaram em números muito grandes. Mas ninguém consegue ver o fim dos números infinitos. Números desta grandeza significava que almejavam a eternidade. Os indianos acreditam que a vida não termina com a morte, mas que se repete indefinidamente. Esta vida não passa de um breve momento por entre um número infinito de vidas. Consequentemente, muitos importam-se pouco com o seu aspecto. Os indianos acreditam que pelo menos uma vez na vida devem banhar-se neste rio. Importam-se mais com os seus espíritos. Uma aspiração a números grandes resultou numa numeração colossal que representava números inimagináveis. Para se ver como era imenso o número da movimentação das placas, há que compará-lo a numerações de outras culturas.
Sabemos que um dos sistemas numéricos mais antigos da civilização humana foi criado nesta parte do globo. Expressavam os números sob a forma de belos hieróglifos. Tal como damos nome a novos objetos, o mesmo se passava com novos números. 1 era 1 pau. 2 eram 2 paus. Os números até 9 eram expressos com paus. 10, 100 e 1000 eram expressos com figuras diferentes. Também se criaram frações. A civilização romana surgiu milhares de anos após a egípcia, mas a sua cultura tinha muitas semelhanças. A numeração romana podia ser um bocadinho complicada. Isto é numeração romana. Estas letras brilhantes representam 1828. A civilização romana criou numeração em unidades de 5. 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Quando necessário, criaram nova numeração e usaram-na. Numeração mesopotâmica. Numeração maia. Numeração chinesa, que até incluía números negativos. Todos estes povos antigos criaram nova numeração quando era necessário. Natural numbers and fractions were found in every ancient civilization, and the Chinese even created negative numbers. Human civilization has been expanding its mathematical horizons for a very long period. But this innovation came last, even though it may be the most important of all. It's right here in front of me. Esta fortaleza foi construída há cerca de 1200 anos. Entre centenas de templos no Forte Gwalior, este portão é o único com cadeado. Este templo é dedicado a Krishna. Numa parede do templo encontramos o que procuro. Neste texto sagrado está registada uma oferenda dada na época em que o templo foi dedicado. Por entre os números que representam as ofrendas, 270. Vim à procura do zero. Este zero é o primeiro zero registado na história da humanidade. Que tal fazermos uma viagem ao passado? Aos 6 ou 7 anos de idade conseguimos dominar os números básicos. A história da matemática parece ser semelhante à do desenvolvimento humano. Tal como os números surgiram numa fase inicial da história da matemática, também nós aprendemos números numa tenra idade. Pedimos a esta criança para escrever 232. Like this. Escreve-o assim. Podemos ter esquecido, mas também nós escrevemos os números desta maneira. É preciso
preciso muito treino para entender os números da forma como os usamos atualmente. É muito comum ver as crianças escreverem 200, depois 30 e depois 2. 232 means 230, 200. O 2 à esquerda e o 2 à direita parecem iguais, mas têm valores diferentes. É um conceito complicado. Os primeiros que o aceitaram acharam-no difícil. Again 2 is to hundreds. Os números atuais tiveram origem na Índia. Os números a que chamamos numeração árabe foram, na realidade, criados pelos indianos. E o sistema numérico que contém a nossa numeração atual foi inventado pelos indianos. Brahmagupta foi um matemático num país que girava à volta deste sistema. A diferença é que a Índia usou diferentes símbolos para cada número. O que foi espantoso no sistema numérico indiano foi a forma de expressar o número seguinte. Em vez de criarem novos símbolos para o número que se seguia, usaram numeração já existente. O 1 à direita é igual ao 1 à esquerda, mas os seus valores são diferentes. E é tudo por causa do 0 que surge à frente do 1. Agora, com zeros à frente de outros numerais, os números podem expandir-se indefinidamente. Constituiu uma autêntica revolução. O sistema numérico indiano viajou para a Europa através do mundo árabe. É por isso que se chama numeração árabe. Os indianos não foram reconhecidos pelo seu maior património intelectual. This is a bill used in the African country of Zimbabwe. It is worth $100 trillion. Esta nota tem 14 zeros. Sem a existência do zero, como escreveríamos 100 bilhões? Nunca imaginamos a vida sem ele. Um número infindável de coisas pode ser descrito como sendo semelhante à areia numa praia. Mas agora podemos exprimir este tipo de coisas sob a forma de números. Estes grãos de areia, glóbulos vermelhos do sangue ou estrelas no céu. Com números para representar estes objetos, podemos seguir em frente e dedicarmos-nos a coisas maiores e melhores. É irónico sermos capazes de expressar números enormes com a invenção do mais pequeno, que é o zero. Zero significa nada. Nada é expresso com zero. Este é o número criado por quem via o vazio como algo. É isso que o zero é. Chegamos ao ashram de Sandipani. Brahmagupta realizou investigações e debates com os seus discípulos neste templo. Enquanto trabalhava como chefe do observatório, apaixonou-se por números. Tentou calcular todos os possíveis resultados numéricos da adição, da subtração e da divisão. Mas isso não era especialmente prático para a vida cotidiana. Prior to Brahmagupta's time,
Indian math was a practical secondary subject, a mere tool to assist astronomers and architects. But Brahmagupta began to study math as an independent field, and this led to him making the greatest discovery in the history of math. No ano 628 depois de Cristo, Brahmagupta escreveu um livro enquanto ocupava o cargo de chefe do observatório. Um livro de astronomia que chamava Brahmapushta Siddhantanta. Significava doutrina de Brahma corretamente estabelecida. 2 capítulos do livro eram dedicados à matemática, nos quais escreveu 4 operações fundamentais de aritmética, feitas com números positivos ou negativos. No seu mundo numérico, números positivos eram bens e os números negativos eram dívidas. Imaginemos que estes cestos azuis representam bens e os castanhos, dívidas. Juntando mais bens aos já existentes, todo o conjunto de bens aumenta. Quando se junta mais dívida à já existente, mais dívida é criada. Mas o que sucede se juntarem os bens e as dívidas? Se os bens forem maiores do que as dívidas, há um resto. E se a quantidade de bens e a quantidade de dívidas forem iguais? Nada sobra. Antes de Brahmagupta, todos os matemáticos terminavam os seus estudos neste ponto. Mas Brahmagupta decidiu chamar a isto zero. Ao fazê-lo, o zero deu os primeiros passos no mundo da matemática. Brahmagupta foi o primeiro matemático a incluir o zero nos seus cálculos. As outras pessoas não entendiam fórmulas matemáticas que usavam o zero. Acreditavam que o zero não teria qualquer papel nos cálculos porque não altera os resultados quando é adicionado ou subtraído. É-nos difícil compreender por que razão ele colocou o zero nos seus cálculos. Ele conhecia bem a natureza da matemática. Ou seja, conseguia encontrar princípios por detrás dos objetos e não apenas o seu uso na vida cotidiana. The zero like we find in 2012 did exist prior to Brahmagupta. But zero began to be used independently when it was a part of calculations. Brahmagupta knew the hidden meaning of zero that was crucial to these calculations. Its power came from equations. Vou mostrar-vos o que as equações podem fazer. Imaginemos um agricultor que cria vacas e galinhas. Em conjunto, o número total de animais é 19. O número total de patas é 62. Então, quantas vacas e quantas galinhas tem o agricultor? If you keep trying out number combinations one by one, eventually you'll find the answer. But with the advent of the zero, there came about a way to find the answer quickly and easily. As vacas e as galinhas juntas prefazem 19 animais. As vacas têm 4 patas e as galinhas têm 2. No total, há 62 patas. Representemos vacas e galinhas como X e Y, respectivamente.
Agora retiramos o y de cada lado da equação superior. Isto torna-se 0. Sem fazer isto, é impossível prosseguir com o cálculo. Agora insere-se o valor de x na equação de baixo. O número de vacas é 12 e o número de galinhas é 7. Muitos aspiravam a um mundo eterno, mas apenas os filósofos que compreendiam meticulosamente o seu vazio poderiam alcançar tal mundo. Foi através da matemática que esta tomada de consciência pôde ser expressa em linguagem humana. Foi a maior inovação na história da matemática. O zero empreendeu uma longa viagem para o Ocidente, através da Arábia. Foram precisos 8 séculos para a cultura ocidental assimilar o zero. No verão de 2010, matemáticos de todo o mundo reuniram-se na Índia. Vieram participar no Congresso Internacional de Matemáticos, um evento que se realiza de 4 em 4 anos. Cerca de 5.000 matemáticos de nível mundial foram convidados. O mundo concentra-se no vencedor da medalha Fields, a medalha internacional por descobertas excepcionais em matemática, atribuída no Congresso. É conhecida como o Nobel da Matemática e é atribuída a jovens matemáticos com menos de 40 anos. Graças a este evento, vemos como o atual estado da matemática evolui. Eis que chega a presidente da Índia. É tradição ser o chefe de Estado do país anfitrião a dar as boas-vindas a todos os participantes. Assim se vê a importância deste congresso. O primeiro vencedor da medalha Fields deste ano é Elon Linda-Strauss, de Israel. O seu trabalho prende-se com a área da teoria ergódica e a sua aplicação na teoria dos números. Usou equações para provar esta teoria na sua dissertação. Estes prémios são particularmente significativos, uma vez que são entregues na Índia, o país que descobriu o zero. O Vietnã, a Rússia e a França tiveram um vencedor cada. O país com o maior número de laureados com a medalha Fields, o maior prémio da matemática, é os Estados Unidos da América. Isto recorda-nos a influência da matemática no potencial de um país. O Congresso Internacional de Matemáticos em 2014 teve lugar em Seul, na Coreia do Sul, onde se registaram novos avanços na matemática.